Segunda-feira chegando, hoje é 26 de agosto de 2024. Eu sou o Padre Heriberto Mossato, pároco da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, aqui de Londrina. É um prazer te receber por aqui e juntos meditarmos a palavra de Deus. E o nosso abraço de hoje vai para Jéssica Delamare e também 1 ano de casamento do Otávio e da Naíra. Parabéns e muita luz para a vida de vocês. Este podcast é um oferecimento. Vimarra Construtora Londrina. Conheça o Residencial Splendore, bem pertinho aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Grupo Predial. Gestão e contabilidade para condomínios. Pensou condomínios? Pensou Predial. BMX Seguros e Planos de Saúde. O seu parceiro na busca por impulsionar negócios e simplificar processos. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Nos próximos 3 dias, vamos meditar o discurso de Jesus que pega no pé dos doutores da lei dos fariseus e os chama de hipócritas. No evangelho de hoje, Jesus pronuncia a expressão ai de vós contra eles pelo menos 4 vezes. E no evangelho de depois de amanhã, ele pronuncia mais 2 vezes. São expressões contra os líderes religiosos da época e são palavras muito duras. Nós vamos meditá-las, né? E assim devo pensar não só nos doutores e fariseus do tempo de Jesus, mas também, sobretudo, na hipocrisia que se encontra em cada um de nós, na nossa família, na comunidade, na igreja, na sociedade de hoje. Olhemos no espelho do texto de hoje para descobrir o que há de errado conosco. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Amém. Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis, se alguém jura pelo templo não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também, se alguém jura pelo altar não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Através da angústia dirigida aos escribas e fariseus, Jesus instrui a multidão e os discípulos de ontem e de hoje. Ele adverte os discípulos contra o mau comportamento relatado, porque eles também poderiam cair neste mesmo comportamento. A sensação do ai de vós é justamente essa,
não expressa uma ameaça, mas dor pela situação do outro. É uma expressão de amor sincero, não de agressão nem de malícia, é um lamento. A hipocrisia é a diferença entre ser e parecer, e não reconhecer a ordem dos valores, o que é mais importante, o que é menos importante, o que é central e o que é periférico na nossa vida. A imagem do fechamento pressupõe que eles sejam os detentores do poder das chaves, ou seja, que possuem a autoridade de ensinar. Eles, usando esta autoridade, bloqueiam o acesso ao reino dos céus aos homens a eles submetidos. As autoridades judaicas impedem a aceitação do Evangelho de Jesus. A sua atividade missionária também é posta em causa. Flávio Joséfo, que é um autor, um cronista, da época de Jesus, atesta, os sucessos da atividade missionária dos judeus da diáspora, que estão fora de Israel após a destruição de Jerusalém no ano 70. O apelido de guias cegos, mais uma vez, destaca sua ânsia de fazer prosélitos. Mateus provavelmente se refere aos honoríficos guias dos cegos, que foram dados aos missionários judeus, como está em Romanos capítulo 2. Aí Jesus muda, Não guias dos cegos, mas guias cegos. O ai do versículo 16 também diz respeito ao abuso do juramento. A situação era essa. Eram utilizadas diferentes fórmulas de juramento. Isso acontece por respeito ao santo nome de Deus. Não o pronunciar alguém jurado pelo céu, por Jerusalém ou por outro lugar. Mateus capítulo 5. Provavelmente surgiu a triste consequência de que aqueles que juravam falsamente, quando descobertos, respondiam que não haviam jurado por Deus e, portanto, não eram obrigados a cumprir o juramento. Jesus não aprova as precauções casuísticas adotadas no juramento. Eles são uma expressão de tolice e de cegueira. Os versículos de 21 a 22 sublinham a unidade do templo do céu e de Deus. O templo, o céu, pertencem a Deus. São a sua casa e o seu trono. 1 Reis capítulo 8, Salmo 26, Isaías 66. Todo juramento está em chamar Deus como testemunha. Portanto, o abuso do juramento é sim contra Deus. Hoje a igreja celebra São Zerefino, então vamos conhecer um pouquinho da sua história. Ele nasceu em 165 em Roma, mas não há muitos registros relatando sua vida antes de ser eleito Papa. Zeferino foi eleito Papa em 199, sucedendo o Papa Vítor I e sendo o 15º a ocupar a Cátedra de São Pedro. Seu pontificado se deu sob intensa perseguição de Septímio Severo, que proibiu, sob pena grave, toda a propaganda judaica e tomou a mesma decisão a respeito dos cristãos, conforme a história augusta. O Papa Zeferino enfrentou também muitas heresias que abalavam a igreja mais do que os próprios martírios. As heresias estavam no desejo de alguns em elaborar só com dados filosóficos o nascimento, a vida e a morte de Jesus Cristo. A discórdia era generalizada. Uns negavam a divindade de Jesus, outros se apresentavam como a própria revelação do Espírito Santo, profetizando e pregando o fim do mundo. Parece que estamos falando dos nossos dias, e não do tempo do Papa Zeferino. Mas ele, amparado pelo poder do Espírito Santo e pela sensatez, se uniu aos grandes sábios da época, como Santo Irineu, Hipólito, Tertuliano, para livrar os cristãos das mentiras dos hereges e dos exageros, conseguindo assim estabelecer a verdade. O Papa Zeferino era dotado de inspiração e visão especial. Seu grande mérito foi ter valorizado a capacidade de Calisto, um pagão convertido e membro do clero romano, que depois foi o seu sucessor. Ele determinou que Calisto organizasse cemitérios cristãos separados daqueles dos pagãos.
Isso porque os cristãos não aceitavam cremar seus corpos e também queriam estar livres para tributarem o culto aos mártires. Este trabalho foi a origem das catacumbas romanas, lugar histórico que testemunha grande parte da história cristã. O Papa São Zeferino foi martirizado no dia 20 de dezembro de 217, juntamente com o bispo Santo Irineu, encerrando assim seu pontificado que durou 18 anos. Foi sepultado numa capela nas catacumbas que ele mandou construir em Roma, na Itália. Como um incentivo aos bispos, o Papa São Zeferino escreveu o seguinte, abre aspas, que o Deus Todo-Poderoso e seu único Filho e Salvador nosso, Jesus Cristo, vos guie para que com todos os meios ao vosso alcance possais auxiliar a todos os irmãos que passam por tribulação, que sofrem durante os seus trabalhos, estimando seus sofrimentos, que sejam dados a eles toda a assistência possível, por atos e palavras, de forma que sejais reconhecidos como verdadeiros discípulos daquele que nos mandou amar aos irmãos como a nós mesmos. Fecha aspas. Sejamos também nós tocados por essas palavras, para que todos tenhamos paz e fraternidade. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Zeferino governasse todo o vosso povo, servindo pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e até amanhã, se Deus quiser.